Fico triste, mas desses 5, só um se salva. Pode gravar aí. Bahia, América, Cuiabá, Goiás ou Coritiba. Eu acho que o Vasco ainda tá na briga. Eu entendo a galera falar, velho, o Vasco pegou a América e o Coritiba. Né? Tipo, era normal acontecer o que aconteceu. Era normal. Era normal. O Vasco sair da zona. Né? O que não pode é o Bahia tomar uma virada do Santos que tomou. O que não pode é você empatar com o Vasco em casa da forma que empatou. Né? O jogo do Goiás, que a gente ganhava por 1-0 e empatou. O problema do Bahia, se a gente olhar direitinho a tabela, é justamente a parte de baixo da tabela, quando em confronto direto o Bahia vence pouco, o que deveria ter resolvido logo, ter dito, ó, essa briga aqui na parte de baixo da tabela, eu não quero pra mim, irmão. Eu não quero pra mim. Eu vou olhar os adversários na parte de baixo da tabela, vou ganhar o meu jogo e largar para quem quiser encostar lá. E o Bahia não fez isso. O Bahia não se respeitou durante o Campeonato Brasileiro da Série A de 2023. O Bahia perdeu pontos que fazem com que o Bahia esteja ali embaixo. O Bahia perde ponto para o Cuiabá fora de casa, que tem hoje uma das piores sequências, se não for a pior, né, do segundo turno. Não sei, deixa eu ver aqui se eu consigo separar por turno, né, por turno ou não, mas só para trazer aqui para a galera de como tá essa classificação. Inicialmente não, mas assim, dentro de casa, jogando dentro de casa hoje, no geral, o Bahia é 15º colocado em um campeonato de pontos corridos, jogando dentro de casa. Dentro de casa, o Bahia conseguiu ganhar 4 jogos, empatar 4 jogos e perder 4 jogos. Ou seja, o Bahia tem 50% de aproveitamento praticamente. 50% que eu digo, gente, não estou sendo exato na matemática, mas digo assim, de 12 jogos, as 3 possibilidades: ganhar, empatar e perder. O Bahia conseguiu 4 em cada. Seria um 50% de aproveitamento legal se ganhasse 6 e perdesse 6. Mas eu estou falando baseado no formato de 12 dividido por 3, 4. Pronto, em 3 momentos do campeonato ali, empatar, ganhar ou perder, o Bahia conseguiu 4 de cada um. Dentro de casa, o jogo é fora. O jogo é um Flamengo fora de casa, onde no jogo fora de casa, o Bahia está na mesma condição de 15º. Porém, dos 12 jogos fora de casa, o Bahia só ganhou 2. Vasco e Coritiba. O Bahia só empatou 1 com o São Paulo. E perdeu 9. Esse é o problema. Esse é o problema. Você perder 9 jogos fora de casa, como você perdeu do Atlético Mineiro, em que você toma 1-0. Então, até então, se voltar a seguir lá com 0-0, seria algo para comemorar. E, inicialmente, pegando o formato geral da tabela, seria um ponto que hoje tiraria a gente da zona. Esse jogo aí do Atlético. Aí, outro ponto, a virada para o Bragantino. A forma que a gente toma uma virada para o Bragantino. E que depois, Marinho, mas o jogo de volta depois, o Bahia veio com um time... veio com o time, o Bragantino veio com o time reserva e tal, teve a ausência de Juninho Capixaba, de não sei quem, eu entendo. Só que tem outro ponto também. A primeira rodada era início do campeonato. É onde a gente prega que as primeiras rodadas, as equipes mais qualificadas, elas falham logo no começo do campeonato. E aí é onde quem sabe que futuramente vai brigar para não cair, não pode derrapar. O Bahia derrapou na primeira rodada, perdendo para o Bragantino por 2-1. E aí também eu posso dizer que se coloca nessa situação de parte de baixo da tabela, pois inicialmente era 1-0, 3 pontos fora de casa, você volta no segundo tempo rapidamente, toma um gol de empate. Beleza, dos males o menor, não perdi o jogo, empatei e tal, poderia ter ganhado, aí fica aquela onda do si, aí você toma uma virada. E o técnico chega na coletiva e diz, perdemos por 2 erros individuais, né? E tipo, joga os caras na cova dos leões, prega ali o Iago Felipe, se eu não estiver enganado, e o Ademir para Cristo. E pronto, tá aqui, ó, os culpados. Bahia perdeu por causa desses 2, e não porque permitiu o Bragantino e tal. Então, tem esses pontos do que foi
o início do Campeonato do Bahia ou o momento até chegar aqui, né? Até chegar aqui. Hoje, praticamente, faltam ainda aí mais 14 jogos, né? Praticamente o Coritiba é rebaixado. Coritiba perde por 2-1, trava nos 14 pontos. E aí eu já digo, pode tirar o Coritiba aí. Enfrentamos o Coritiba 2 vezes, vencemos os 2 jogos do Coritiba. Ok, parabéns para nós. América, acho que a América a gente só enfrentou uma vez. Enfrentou a América, ganhou. Ok, derrubou o Mancini, se eu não estiver enganado. Ok, pronto. Ganha o jogo de volta, irmão. Ganha o jogo de volta. Não tem outro pensamento. Ah, mas é Minas, ganhe o jogo de volta. Se você quer ficar na Série A do Brasileiro. Depois, Santos, tomamos 3 lá e 2 aqui. Você não pode perder 6 pontos para um Santos que hoje é 18º colocado. Né? E a gente perde 6 pontos para talvez o pior Santos da história. Vasco, ganhamos o jogo de lá, que era teoricamente mais difícil do que o daqui, e deixamos o triunfo escapar aqui, empatando o jogo por 1-1. Goiás, a gente empata um jogo aqui com o Goiás e vai enfrentar o Goiás lá, que vai dizer muito dessa briga de Bahia e Goiás, que é tentar, de alguma forma, chegar lá e ganhar o jogo. Chegue lá, ganhe seu jogo, que é o melhor que você pode fazer para sair dessa briga aí. Internacional a gente perdeu lá, não enfrentamos ainda o Inter aqui. O Cruzeiro aqui foi empate, vai ter Cruzeiro lá. E Cuiabá a gente acabou empatando aqui, empatando lá. A gente já jogou com Cuiabá aqui? Acho que ainda não. Então, tipo assim, esses são os adversários do Bahia, em que o Bahia não pode pensar em perder ponto. Perdeu para o Inter, perdeu ponto para o Vasco, perdeu ponto para o Goiás, perdeu 6 pontos para a equipe do Santos, e é isso que não pode acontecer, tem que acordar, aproveitar, torcer para que esses dias de Rogério tenham dado aí um resultado melhor. Porque aqui, ó, a tabela tá aqui para vocês, Coritiba 14 pontos, para mim já foi, América 17 pontos, para mim já foi também, e a briga para mim aqui é essa, ó. Eu não sei, gente, nem, olha só o que eu vou dizer, parece até às vezes que é perseguição e tal, mas eu não sei nem se eu consigo colocar Cruzeiro e Inter nessa briga com Bahia, mas consigo colocar o Cuiabá, devido o retrospecto do Cuiabá nos últimos jogos, né? Tipo, você vai olhar os jogos do Cuiabá dentro dessa sequência, desde que ganharam lá da equipe do Flamengo, o Cuiabá, depois que ganhou do Flamengo, aconteceu o quê? Perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Bragantino, perdeu para o Grêmio, empatou com o América, que é vice-lanterna, e perdeu para o Atlético Mineiro. Cuiabá tem pela frente Fluminense, Cruzeiro, Coritiba, para mim ganha o jogo, Goiás, aí vai ser pau viola também, e Corinthians, pegando os 5 próximos jogos, a gente se enfrenta, que eu falei que não sabia ainda, a gente se enfrenta em Salvador, o Bahia não pode pensar em não ganhar esse jogo, a gente se enfrenta, e ele também, o Cuiabá também enfrenta o Santos, enfrenta o Bahia, o Goiás, o Coritiba e o Vasco, ou seja, o Goiás entra na briga, o Cuiabá ele entra na briga, enfrentando esses adversários diretos, que ele pode decretar o futuro de alguém, tipo, se ele perde para o Bahia e ganha do Vasco, ele ajudou o Bahia. Se ele perde para o Bahia, perde para o Santos e ganha do Vasco, ele ajudou Santos e Bahia e prejudicou o Vasco. Se ele perde para o Vasco, perde para o Bahia e ganha do Santos, ele ajuda a Bahia e a equipe do Vasco e prejudica aí, no caso, o Lenha lá, o Santos largando na briga. Então, o Cuiabá vai ter também, é um time que a gente tem que estar olhando como é que vai ser o desempenho do Cuiabá, que eu acho que o Cuiabá vai também falar muito, muito a respeito desse futuro aí do Cuiabá dentro do campeonato. Os últimos 6 jogos do Cuiabá, Cuiabá perdeu 5 e empatou 1. Perdeu 5 e empatou 1. E aí, falando de outro aqui ainda, seguindo essa linha de raciocínio do futuro dos clubes, né? O Bahia dos últimos 5, o Bahia empatou 1, perdeu 2 e ganhou 2. E tem pela frente os próximos 5 jogos: Flamengo, Goiás, Inter em casa, Fortaleza em casa e Cruzeiro fora. Os próximos 5 jogos do Bahia, que vai ser vida difícil pela frente.
Bahia conquista um ponto fora de casa quando enfrenta o Fortaleza e de igual para igual consegue empatar por 0-0 em um jogo até que eu falo de igual para igual entre aspas, né? Porque o Fortaleza, cada vez que ia no ataque, eu dizia, lá vai, um abraço, já foi. E graças a Deus o dia foi 0-0. E eu pensava nisso baseado no que foi a Copa do Nordeste, que a gente não viu a cor da bola, né? Então, assim, Cuiabá eu acho que vai entrar nessa briga ou decidir o futuro de alguém que não seja o dele, né? De outro aí que possa fazer diferente nesse ponto. O Bahia tem que ganhar seus jogos, tem que ganhar do Inter aqui, é muito difícil, mas tem que ganhar do Inter aqui, tem que ganhar do Goiás, não pode pensar em outro resultado com o Goiás fora de casa, a não ser ganhar, né? Pode acontecer, é do futebol, pode, mas tem que ganhar, né? E aí outro ponto, Coritiba já foi, América para mim já foi, do que André Navarro tá dizendo aqui, fiz essa análise de Cuiabá e de Goiás. Do que vai acontecer futuramente. Torço muito, porque assim, são 5 jogos do Bahia que eu sendo bem realista para você, bem realista mesmo, bem pé no chão, no máximo 6 pontos. O Bahia de Bahia e Vasco. O Bahia de Bahia e Coritiba, que o reserva do São Paulo agora deu 2-1, era um Bahia que dava a gente uma expectativa maior. Uma esperança, né? Saída de Paiva, chegada de Rogério, mete 4 e tal. E aí acaba acontecendo o que aconteceu diante da equipe do Vasco. Então, vamos ver, né, como é que ficou aí essa situação. Lembrando aqui, ó, o Bahia caiu 2 casas, né? O Vasco subiu 2, Goiás porteiro. E na próxima rodada, a gente tem o seguinte, a próxima rodada é mais para frente, aqui, ó, Bahia e Flamengo, que para o Flamengo começa agora uma guerra para entrar no G6, para entrar numa Libertadores, que nesse momento, depende do que vai acontecer e tal, nesse momento tá fora. Nesse momento, um exemplo, o ano do Flamengo em 2024 é Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana, né? E Campeonato Estadual. Então, fora de uma competição como a Libertadores. Fortaleza e Grêmio, eu acredito que o Fortaleza vá com time misto, a briga do Grêmio é para quem sabe, já que o Palmeiras sonha, o Grêmio também sonhar em alcançar o Botafogo. São Paulo e Corinthians, clássico, o que ocorrer de 2 equipes que estão ali praticamente na mesma colocação. Para mim, o São Paulo se colocou nessa parte de baixo da tabela, porque estava focado em ganhar um título inédito, que era a Copa do Brasil, ganhou, então agora eu acho que o São Paulo vai começar a desenvolver dentro do Campeonato Brasileiro e não vejo o São Paulo se mantendo ali no meio da tabela. Eu acho que o São Paulo vai dar uma crescida dentro do campeonato. Cuiabá e Fluminense. Torcer para o Fluminense desde pequenininho para o Cuiabá manter essa sequência de estar teoricamente travado. Internacional e Atlético Mineiro. Torcer para o Atlético e o Inter também continuaria nessa briga aí na parte de baixo, próximo ao Bahia, 4 pontos. Santos e Vasco, o que ocorrer, se o Bahia surpreendesse, ou se o Bahia surpreender e ganhar o Flamengo, aí torce para o Santos. E por que para o Santos? Porque aí você passa a equipe do Vasco e o Santos continua atrás do Bahia 1 ponto. Ou torcer por um empate, você chega a 28 pontos e o Vasco é que fica atrás do Bahia 1 ponto, né? Então, 1 ponto e uma distância de mais 2 pontos aí seria para a equipe do Santos, que quer dizer, de 3 pontos abriria, que seria o Santos indo a 25 e o Bahia chegando a 28. Cruzeiro e América, como é clássico, a gente nesse momento até torce para que o América vá lá e surpreenda, mas é muito difícil, acho que dar Cruzeiro nesse jogo. Curitiba e Atlético Paranaense. Marinho, é clássico também, como você falou de Cruzeiro e América, mas eu também acho que dá Atlético Paranaense aí. Bragantino e Palmeiras, o que ocorrer, mas acho que Palmeiras ganha. E Botafogo e Goiás, torcer para o Botafogo voltar aí a acordar no campeonato e manter o Goiás com esses 26 pontos. Seria isso para a gente, pelo menos, respirar nesse campeonato brasileiro, nessa próxima rodada, né? E depois tem o Goiás
perdendo, travando com 26 pontos. Se a gente empatar com o Flamengo, chega aos mesmos 26 do Goiás, passa o Goiás nos critérios, só trazendo aqui de volta, passa o Goiás nos critérios, não é isso? Cadê aqui, ó, Bahia ainda 26, e o Goiás perdendo, vai empatar em tudo, e no saldo de gols a gente fica com menos 5, e os caras, digamos que tomando 1-0, vai para menos 11, e o Bahia então passa o Goiás, já inicialmente só se empatar com o Flamengo, e o Goiás perder para o Botafogo, então é algo inicialmente a se pensar, né, de como pode acontecer.